A gente já parou para pensar nos mistérios que acontecem dentro da nossa cabeça a cada segundo? Tipo, como é que o cérebro transforma simples sinais elétricos em pensamentos, medos, sonhos e até hábitos? Todas as nossas experiências mais íntimas são, na verdade, moldadas por uma arquitetura biológica muito complexa. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para guiar a gente por esse território fascinante, a gente vai usar um mapa. A nossa exploração de hoje é toda baseada na obra Tópicos de Neurociência Clínica, um livro organizado pela professora Elizabeth Castellon Conquivitz. É com base nele que a gente vai conseguir conectar a ciência do cérebro com as nossas experiências do dia a dia. Tá, mas por que isso é tão importante? Bom, como o próprio prefácio da obra já destaca, entender o cérebro não é só uma curiosidade acadêmica, sabe? É uma necessidade real. Pensa só, os transtornos de comportamento, tipo depressão e ansiedade, estão entre as maiores causas de incapacitação no mundo hoje. Então, bora começar nossa exploração por uma coisa que todo mundo faz: dormir. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente fecha os olhos, o nosso cérebro, na verdade, está começando uma das operações mais complexas e vitais que ele tem. O sono, olha, está longe de ser um estado passivo. A grande pergunta é, o que o cérebro está fazendo enquanto o corpo descansa, hein? Por que a gente passa, tipo, um terço da vida nesse estado? A resposta para isso está nos ciclos e estágios secretos que acontecem noite após noite dentro da nossa cabeça. Olha só, o sono se divide em dois tipos principais, que ficam se alternando em ciclos. Primeiro, tem o sono não REM, que também é chamado de sono de ondas lentas. É aqui que o corpo realmente descansa, sabe? A pressão arterial, a respiração, o metabolismo, tudo diminui. É o famoso sono restaurador. E do outro lado, a gente tem o sono REM, que significa movimento rápido dos olhos. E aqui a coisa fica interessante, porque é um paradoxo. O cérebro fica tão ativo quanto quando a gente está acordado. É a fase dos sonhos mais vívidos. Só que, ao mesmo tempo, os nossos músculos ficam paralisados. É um mecanismo de segurança genial, né? Pra gente não sair por aí vivendo os nossos sonhos literalmente. Mas como é que os cientistas sabem de tudo isso? Eles usam um aparelho chamado eletroencefalograma, o EEG, para registrar a atividade elétrica do cérebro. Imagina essas ondas como se fosse a música do cérebro. Quando a gente está acordado, a música é rápida, agitada. Aí, quando a gente começa a dormir, o ritmo vai diminuindo, passando por ondas mais calmas, tipo as ondas teta, até chegar nas ondas delta, que são grandes, lentas e marcam o sono bem pesado. E no sono REM? A música acelera tudo de novo, ficando quase igual a quando a gente está acordado. Então, essa jornada que a gente faz toda noite não é uma linha reta até o sono profundo, não. É um ciclo. A gente desce pelos estágios, do mais leve para o mais profundo, e depois sobe de volta, terminando num período de sono REM. Esse ciclo todo dura mais ou menos de 90 a 110 minutos e se repete umas 4 a 6 vezes por noite. Ok, mas para que serve toda essa atividade, afinal? Bom, uma das funções mais importantes é a consolidação da memória. O cérebro usa o sono para organizar e guardar tudo que a gente aprendeu durante o dia. E cada fase tem uma especialidade, olha que legal. As fases mais leves ajudam a guardar memórias motoras, tipo aprender a tocar um instrumento. Já o sono profundo é para memória espacial, como decorar o caminho para um lugar novo. E o sono REM? Ah, esse é o momento de consolidar a memória intelectual, o aprendizado de fatos, de conceitos. Bom, agora vamos sair do cérebro em repouso e pular direto para o cérebro em alerta máximo. Vamos falar de ansiedade. É algo que muita, mas muita gente experimenta. E ela não é só um sentimento, não. É uma resposta biológica muito profunda. Um sistema de alarme super antigo que foi projetado para a nossa sobrevivência. No coração da ansiedade está o que a gente chama de resposta ao estresse. Basicamente, o corpo reage a uma ameaça, seja ela real ou só imaginada, de uma forma super coordenada. A gente quer fugir, fica em alerta máximo e o corpo libera hormônios como cortisol para se preparar para a ação. O problema começa quando esse alarme dispara sem motivo aparente ou, pior ainda, quando ele simplesmente fica travado na posição ligado. E quem é que comanda essa resposta toda? É o chamado eixo HPA. Pensa nisso como uma cascata, uma cadeia de comando biológica para situações de emergência. Tudo começa lá no cérebro, com o hipotálamo. Ele manda um sinal para a glândula hipófise. A hipófise, por sua vez, libera um hormônio no sangue que viaja até as glândulas adrenais e dá a ordem: liberem o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Mas quem é que aperta o primeiro botão dessa cascata? A peça-chave aqui é a amígdala. Pensa nela como se fosse o detector de fumaça do cérebro.
Ela está o tempo todo escaneando as informações em busca de perigos. Quando a amígdala detecta uma ameaça, ela manda um sinal de pânico para o hipotálamo. E aí começa toda aquela resposta de estresse que a gente viu. O que acontece nos transtornos de ansiedade é que essa amígdala pode ser hiperativa. Ou seja, ela dispara o alarme com uma facilidade enorme. Agora, vamos ver como essa mesma fiação do cérebro pode criar não só respostas de medo, mas também pensamentos e comportamentos repetitivos. A gente vai explorar agora os circuitos que estão por trás do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e da síndrome de Tourette. Bom, para entender esses transtornos, a gente precisa conhecer os gânglios da base. São umas estruturas que ficam bem lá no fundo do cérebro e elas agem como um centro de controle, um filtro, sabe? Eles ajudam a gente a selecionar e começar as ações certas e, ao mesmo tempo, a frear os impulsos que não são bem-vindos. Eles são super importantes para a gente formar hábitos e rotinas, desde amarrar os sapatos até dirigir um carro. O TOC é um exemplo perfeito do que acontece quando esse filtro falha. Ele é caracterizado por duas coisas principais. Primeiro, as obsessões, que são aqueles pensamentos ou impulsos que invadem a mente sem serem convidados e causam uma ansiedade gigante. E segundo, as compulsões, que são os comportamentos repetitivos que a pessoa se sente obrigada a fazer para tentar aliviar essa ansiedade. O que a neurociência sugere é que o TOC envolve um tipo de loop, um feedback defeituoso. Funciona mais ou menos assim. Tudo começa no córtex órbito-frontal, com uma preocupação, tipo, será que eu tranquei a porta? Num cérebro sem TOC, os gânglios da base filtrariam esse pensamento e vida que segue. Mas no TOC, o filtro falha. O impulso passa direto para o tálamo, que funciona como uma estação retransmissora, e ele manda o sinal de alerta de volta para o córtex, reforçando ainda mais a preocupação. Isso cria uma espécie de eco cerebral, sabe? Um pensamento que simplesmente não vai embora. E o mais fascinante disso tudo é que esse mesmíssimo circuito, o tal do circuito córtico-estriado-talâmico, também está envolvido em outra condição, a síndrome de Tourette. Só que em vez de pensamentos em loop, a falha no filtro resulta em impulsos motores e vocais que aparecem como tics. Isso é incrível porque mostra como um problema na mesma estrada cerebral pode levar a sintomas completamente diferentes. Chegando ao final da nossa jornada, o que fica muito claro é essa conexão direta entre a biologia do nosso cérebro e a nossa experiência do mundo, né? Nossos estados mentais mais complexos, aquilo que a gente sente, tem raízes em coisas bem concretas: circuitos, hormônios, ondas elétricas. Então, vamos só recapitular os pontos principais de hoje? Primeiro, a gente viu que o sono não é descanso, é um trabalho noturno super importante para a memória. Segundo, descobrimos que a ansiedade é o sistema de alarme do corpo e quem aperta o botão é a amígdala. E por último, entendemos como comportamentos repetitivos, como no TOC, podem ser resultado de um tipo de curto-circuito no sistema de filtragem do cérebro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se a gente está conseguindo mapear os circuitos que governam nosso sono, nossos medos, nossos hábitos com cada vez mais precisão, qual é o próximo passo para a saúde da mente? Que novas portas isso vai abrir para o tratamento e para a compreensão da mente humana? O que vem por aí pode de verdade transformar a maneira como a gente cuida da nossa saúde mental.